Foi, já está gravando agora. Certo, obrigado, Gustavo. Bom, boa tarde a todos e todas. Nós estamos em mais uma aula do curso Sociedade. Hoje estamos com a professora Laís, né? Laís, grande amiga, parceira, né? Fomos orientandos da mesma professora, a professora Vânia. A Laís é formada em artes pela FURG e também mestrado em educação também pela FURG. Hoje ela é professora da Rede Municipal de Porto Alegre. Ela poderá falar um pouquinho mais do trabalho dela durante a fala. Laís, é tudo contigo aí, tá certo? Qualquer coisa, vai nos demandando. Tá bem. Então, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Então, espero assim que seja uma conversa, assim, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir encaminhando aqui e perguntando mesmo, levantando aqui a mãozinha e a gente vai parando e vai conversando. Eu acho que eu já encaminhei para o Gustavo, assim, os slides, a gente vai conversar um pouquinho, assim, sobre as questões da ERER, que são a educação para as relações étnico-raciais, e essa relevância e emergência dos EABs. Quando eu sou muito uma docente recente, assim, eu atuo em sala de aula há apenas 3 anos. E eu acho que eu tive assim, esse contato com ERER na faculdade já, assim, um pouco pelos professores, assim, me senti instigada e percebi, assim, logo que no estágio, assim, não fazia muito sentido eu não trabalhar essas questões em sala de aula, assim. Eu não via muito outro caminho, assim, em sala de aula. Eu achava que esse era o caminho, assim, a gente trabalhar com essas questões em sala de aula, tanto por meio dos temas transversais ou não, assim, mas acho que elas tinham que estar em sala de aula, não fazia muito sentido para mim. Então, quando eu fui para a sala de aula, minha primeira experiência foi na Serra Gaúcha, numa escola lá no interior, então a gente tem um outro pensamento, assim, uma outra por uma estrutura cultural diferente, assim, a galera tem um outro pensamento com as questões. Não que fossem contra eu trabalhar isso, de forma nenhuma, achavam muito legal, mas eu vi assim que meus colegas não trabalhavam isso, ficava mesmo assim a professora de artes, e assim eu via que as pedagogas davam conta assim um pouco do assunto em datas específicas, em momentos muito marcados dentro de sala de aula. Então, era só naquelas datas ali que aquilo era trabalhado, e eu ajudava elas, porque elas viam que eu já trabalhava isso em sala de aula, e sempre, e era assim. Só que quando a gente tem um trabalho solitário na escola, fica um pouco difícil esse assunto, esse tema ser assim aceito assim pelos alunos, assim, principalmente naquele espaço, naquele contexto ali, né? Num lugar que majoritariamente as pessoas são brancas, tem uma descendência italiana, alemã, então tinha essa minha dificuldade maior era com os meus alunos, sabe? E desde os bem pequenos até os maiores, assim. Claro, sempre vai ter aquele aluno que aceita bem, que vem te perguntar mais coisas e que fica feliz de estar falando daquele assunto, se sente representado e tal, mas assim, tinha essa resistência assim um pouco dos alunos, porque era eu ali sozinha querendo trabalhar essas questões. Quando eu chego em Porto Alegre, foi assim, eu fiquei, uau, o que é o EAB? Enfim, e aí eu vou falar para vocês um pouco sobre o EAB, né, o Espaço Educativo Afro-Brasileiro e Indígena na escola, como ele atua na escola e o quanto eu vejo assim, gente, não existe agora mais. Eu fico pensando, como que eu vou trabalhar num colégio que não tem um EAB? Se eu for para um lugar que não tem um EAB, eu vou ter que criar o EAB lá, porque é muito importante assim para toda a escola ter um EAB. Então, pode passar, por favor.
Então, o EAB, ele surge, claro, a partir das leis 10.639, da 11.645, né, que as diretrizes curriculares nacionais, onde a gente tem que trabalhar as questões afro-brasileiras e indígenas na escola, mas isso no início a gente sabe que ficou muito assim, ainda colocando essas datas, né, na escola. Aí muitas escolas ainda seguem, né, não faz tanto tempo que eu vi isso, né, aqui numa escola no Rio Grande do Sul, então fica assim muito a desejar. Então fica muito difícil eu trabalhar esses conceitos de racismo estrutural, injúria racial, discriminação, porque a gente não tem esse trabalho conjunto na escola, né? Fica muito, né? Lá na escola, os alunos me perguntavam ainda, professora, existe racismo reverso? Existe, sabe, questões que tu fica assim, meu Deus, como assim? Eles têm acesso à internet também, então o tempo inteiro em rede social, mas é claro, isso não é falado na família, em casa, são pessoas, né, família totalmente branca, quase não tem pessoas negras com quem eles interajam, mas eles consomem muitas coisas que eles nem sabem, né, que faz parte da cultura deles, sim, porque ali também era uma área indígena, a gente tem vários vestígios disso, né, e enfim, então tinha que conversar esses assuntos, eles ficavam super interessados quando a gente falava de música, todos eles lá consumiam rap, então também foi um jeito de eu conversar mais sobre isso com eles, conversar sobre as letras, das músicas de rap, da gente dançar rap, cantar o rap. Então foi uma forma assim que eu consegui com os mais velhos de falar sobre isso. Mas mesmo assim eles tinham muita dificuldade, ainda passavam muito tempo reproduzindo muitas coisas. E sobre a importância de descolonização do currículo escolar, eu acho que isso é só quando a gente tem um trabalho em conjunto mesmo, porque eu, enquanto professora de artes, ali, apresentar para eles os artistas, tanto os contemporâneos quanto assim os nossos mais antigos artistas indígenas e brasileiros, assim, negros que a gente tem aqui no nosso país, no estado também, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos artistas indígenas e negros das mais variadas áreas, assim, da música, da dança, das artes visuais, do teatro, é muito pouco, porque a gente sabe que a gente tem uma gama de produção de pessoas negras e indígenas no nosso país, tanto em todas as áreas da ciência, né? Na filosofia, na história, na geografia. Então, é importante os outros professores também apresentarem para eles esses nomes, essas pessoas, os escritores, várias. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Por outra perspectiva. Então, a matemática, a gente também pode apresentar jogos, mancalas. Tem uma série de materiais que eu vou contar para vocês um pouquinho como o EAB trabalha trazendo esses materiais também para a escola. Pode passar, por favor. Então, aqui na arte como um veículo de identidade e resistência, a gente pensa em vários artistas assim brasileiros assim que trazem essa fonte assim desse conhecimento como um empoderamento, mostrando a sua realidade, né, a realidade, sua ancestralidade dos que vieram antes, assim, o que eu acho que isso é muito visível no trabalho desses artistas, assim, de contar a sua história dos que vieram antes, da sua família, do que eles estão passando nesse momento, nessa sociedade que é muito difícil, marginaliza o tempo todo o trabalho deles e o espaço em que eles estão ocupando enquanto artistas. E, assim, atuando numa escola aqui que eu atuo, que é periférica, porque as escolas municipais aqui em Porto Alegre são todas periféricas, a comunidade periférica aqui, olha, aqui eu estou, 90% dos meus alunos são negros, então eles se identificam muito. Isso assim faz parte da rotina deles. Então
Claro, eu mostro artistas brancos também, claro, tem a ver com um assunto e tudo bem, mas eu tenho tanta coisa para mostrar para eles, assim, que, sabe, para eles eles consomem tanta coisa, acho que nas redes sociais também, que eu aponto para eles muitos artistas, e eu vejo que com os meus amigos artistas também não é diferente, apesar da gente consumir artistas negros, indígenas, sempre tem alguém novo, sempre tem um trabalho novo, alguém novo que a gente troca figurinha e mostra. Então, eu faço isso com os meus alunos também. Mostro também esses artistas e a gente discute essas obras, o que eles se identificam, o que eles acharam interessante, bonito. Eles também me trazem artistas e colocam a música e pedem para mostrar um quadro, mostrar uma foto, mostrar dos artistas que eles seguem no Instagram. Então, é muito massa também ter essa troca com eles e apresentar isso, e também ser apresentada para esses artistas o tempo todo aqui na cidade, assim, porque eu tenho muitos alunos que são artistas também, né? Eu estou inserida numa comunidade na Zona Norte, aqui de Porto Alegre, e os meus alunos são do samba, né? Uma comunidade que está inserida nas escolas de samba, assim, há muito tempo. A família deles faz parte do samba, os pais deles, então a gente tem projetos na escola pensados também na questão do samba, da capoeira. Então, essa é uma forma também que o EAB trabalha, também articulando esses projetos que são importantes para a comunidade. Pensar aqui também nesses espaços, assim, nesses bairros, muitas vezes não tem uma praça, não tem... Os espaços de sociabilidade são muito reduzidos, né? Então, a escola acaba sendo esse espaço, né, para os alunos de sociabilidade. Então, os projetos do contraturno são muito importantes para eles. E aí, a gente tem um projeto de dança que funciona na escola, acho que há pelo menos uns 30 anos. E é muito forte a dança na escola. Então, a gente vê que as mães dos meus alunos falam, quando eu estudei aqui, eu também fiz o projeto de dança. Então, isso é muito massa, né? Inclusive, a diretora da escola que eu tô, ela estudou na escola a vida inteira. A gente tem muitos professores lá na escola que estudaram lá na escola. O nome da escola é Pepita de Leão, não falei para vocês. MF Pepita de Leão, ali no Passo das Pedras. Então, é uma comunidade em que as pessoas, assim, os filhos estudaram, os pais dos meus alunos estudaram lá, os tios, então eles sempre, a família, as pessoas se conhecem, assim, a escola tem 64 anos, e eu acho que quando ela começou ali, também funcionava o posto junto com a escola, então é um ponto de referência, assim, do bairro. Então, tem isso, assim, no papel daquela escola também ser esse espaço de cultura também ali para aquele pessoal, assim, para aquela comunidade. Então, a dança é algo muito forte ali nos meus alunos, assim, já teve a balé, hoje em dia eles trabalham em conjunto com a EPD, que é a Escola Preparatória de Dança daqui de Porto Alegre. A gente tem uma professora de dança formada em dança na escola, eu formada em artes visuais, a gente tem uma professora esse ano também formada em teatro e um professor de música. Então, como uma escola pública, municipal, a gente se sente assim muito feliz de ter as 4 linguagens da arte, né, dentro da escola, né? E todos nós conseguimos trabalhar na nossa linguagem com EAB. Não só nós, mas eu vou contar para vocês também, as outras disciplinas também trabalham com o EAB junto, assim, e a gente trabalha juntos também, né? Eu trabalho junto com os professores das outras disciplinas para tentar integrar os conteúdos, né? Acho que principalmente eu, enquanto arte visual, consigo, assim, trabalhar junto mais com outros colegas e a colega do teatro também. Mas a dança, trabalhando com a EPD, a gente tem 2 projetos para além da própria professora de dança, né? A Escola Preparatória de Dança de Porto Alegre faz
um trabalho de ter estagiários dentro da escola, que são os bailarinos, né, da Companhia de Dança de Porto Alegre. E eles são ligados, muitas vezes, ao Museu do Hip Hop. Então, os alunos têm dança, tem a dança, tem o hip hop na aula de dança, alguns dias da semana, e eles também têm uma parceria com o AfroSul Odomodê. Então, eles têm dança afro também. Então, é muito massa o trabalho que eles fazem, as apresentações deles são belíssimas, assim, é muito bonito de ver, e assim, é um grupo grande, se eu não me engano, agora já tem 40 alunos fazendo parte do projeto. E aí ele funciona no contraturno, né? Lá a escola fica dividida, os alunos dos anos iniciais do fundamental estudam de tarde, e os alunos dos anos finais estudam de manhã. Então, no turno inverso, tem 2 grupos, né? O grupo dos menores e dos maiores, e assim, quando a gente faz atividades no final de semana na escola, eles vão lá para ensaiar em conjunto. Mas pode continuar, que eu vou falar agora. Então, eu vou falar um pouquinho do EAB, a concepção, como se deu. O EAB, ele foi implementado via Conselho Municipal de Educação aqui em Porto Alegre. Foi um movimento por meio dos professores, né, os professores de história, os professores negros que fazem parte do movimento negro aqui de Porto Alegre, que conseguiram fazer esse projeto ir para frente, ser implementado, os EABs, lá em 2022. E a partir disso, que o EAB foi implementado, os professores têm, que são os professores do EAB, eles têm formações mensais. Então, esses professores passam por ciclos de formação e todo mês eles têm um encontro dos professores de EAB, e a gente tem EAB em todas as escolas da rede, que eu saiba. Se não me engano, são 98. E o professor passa por formações e ele tem que fazer relatórios mensais, assim, sobre o planejamento dele e como que ele faz como é que ele planeja isso dentro da escola. Então, ele senta com as supervisoras, ele pensa primeiro, junto com elas, como é que vai ser esse cronograma da escola, né, o calendário dos eventos da escola, como é que vai ser o calendário dos passeios da escola, como é que a gente vai pensar em integrar com o EAB, e depois disso, que ele sabe também, junto com as supervisoras, quais são os horários de planejamento de cada professor, ele agenda o nosso planejamento com ele. Então, a gente vai indo em duplas, em trios com ele, e ele vai conversando. A gente vai até a sala do EAB, porque é isso, o EAB também é uma sala na escola, é um espaço físico onde ele tem uma gama de materiais que ele vai adquirindo conforme essas formações, e também a prefeitura destina verba para o EAB, porque o EAB também faz a escolha de livros para a biblioteca da escola e para o acervo do EAB. Então, são livros desde infantis, infanto-juvenis, e também livros para nós, professores, sobre a cultura afro-brasileira, sobre cultura indígena. Então, tem histórias infantis, tem histórias para os adolescentes, de poetas, poetisas. A gente vai indicando também escritores e escritoras negras, indígenas que a gente conhece para o professor do EAB, para fazer essa compra. E ele vai trazendo todo um material das exposições que tem na cidade, também no Margues. Então, tem uma gama de materiais, de jogos, de instrumentos, de mapas. Então, jogos de matemática, jogos para educação física. Tem muitos materiais para todas as disciplinas lá para a gente trabalhar. Claro, quando eu cheguei na escola, eu não sabia disso, mas no momento que eu cheguei e que eu fui apresentada para esse professor e a gente teve horário de planejamento, eu conhecia a sala e eu conhecia os materiais, então eu sabia que aquilo ali estava à minha disposição. E isso é feito com todos os professores. E assim, tu não é só apresentada e
esquece o EAB. De tempos em tempos, ele retoma com os professores no seu horário de planejamento. E aí, tu está conseguindo trabalhar os conteúdos? Porque ele tem que retomar isso com os professores, né? Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, porque, enfim, a demanda de trabalhos e das coisas que tem que fazer é muito grande, mas ele está ali para dar esse apoio, para pensar numa aula diferente, levar os alunos para conhecer o espaço do EAB dentro da escola, porque também é um espaço que eles podem frequentar, que eles também podem retirar os livros ali, não só na biblioteca da escola, os jogos, conhecer os materiais. Isso também é meio importante. E aí a gente vai pensando com ele, porque ele vai conhecendo o que tu está trabalhando, o que tu está a fim de trabalhar, e vai te fazendo a ponte com os outros professores. Seria legal tu conversar com a professora de português, porque ela vai trabalhar um livro com os alunos, e assim vão surgindo os nossos projetos interligados. No momento que ele faz a ponte, em primeira instância, nossa, com os outros professores, que ele sabe que os outros professores estão fazendo. Então, um exemplo disso foi, no ano passado, eu dava aula para os 7º anos. E aí a professora de português trabalhou com os alunos um livro do Lázaro Ramos que chama Eu Não Sou Invisível, se eu não me engano. E o professor de história trabalhou com eles sobre o espaço. O professor do EAB, ele é professor de história também, lá na escola. E ele trabalhou com eles sobre o jogo do tambor. Eu vou disponibilizar depois para vocês esse material. O Jogos do Tambor é um jogo que foi desenvolvido pelos alunos da URGS. É um jogo que mapeia o território negro aqui de Porto Alegre. Então, o Bará do Mercado, a Praça do Tambor, pontos de cultura e várias pessoas que foram importantes também aqui para música, para dança, benzedeiras, pessoas importantes aqui da história da cidade. Então, ele estava trabalhando esse jogo, estava trabalhando um pouco também sobre o Oliveira da Silveira, que é um escritor importante aqui para a cidade, e ele tem um livro junto com um artista também, o Pedro Homero, que é um livro muito bonito sobre os orixás, e é isso, a nossa comunidade ali, os nossos alunos, a grande maioria é de religião de matriz africana, é isso, eu vejo na escola o tempo todo, as crianças com guia, pergunto sobre, eles me explicam, me contam. Então, eu achei interessante também trabalhar com esse livrinho, Orixás, o nome. É um livrinho bem fininho, bonito, que tem o Pedro Homero, ele cria umas cartas como se fosse um tarô, assim, só que dos orixás, assim, com uma ilustração bem bonita, e embaixo fala um pouquinho sobre aquele orixá, e mais um livro de poesias do Oliveira da Silveira. Então, o que eu fiz? A partir do livro Eu Não Sou Invisível, eu pensei em trabalhar com eles com fotografias de pessoas importantes para o Rio Grande do Sul como um todo, negras, pessoas que não ficaram invisíveis perante a história, que foram muito visibilizadas. Então, eu imprimi fotos tanto desse baralho, assim, recortei, e de pessoas do esporte. Então, Daiane dos Santos, Ronaldinho Gaúcho, Tinga, Roger, jornalistas, advogados, pessoas que foram muito importantes, influentes aqui da música, da dança, enfim, uma série de pessoas. Foram mais assim de 50 cartas que eu imprimi todo mundo num tamanho postal. E aí eu deixei disponível para eles, cada um escolher o que quisesse, uma das cartas, tanto dos orixás quanto das fotografias. E aí eu trabalhei com eles bordado no papel. Eu ensinei eles a bordar. E a gente fez um trabalho de bordado com miçanga e linhas assim no papel. E depois a gente fez a exposição e a leitura de um trecho do livro lá na Feira do Livro, no ano passado.
Então, foi muito legal fazer esse trabalho com eles reclamando de bordar e tudo mais, mas eles ficaram super felizes que aprenderam a bordar e com essa cartinha. Então, depois eu vou mostrar para vocês a foto, assim, que não ficou muito boa, porque ficou melhor um vídeo, e é ruim de mostrar vídeo por aqui. Mas, assim, a gente foi fazendo, assim, vários trabalhos ligando, assim, depois a gente fez um também, eu fiz um com o professor de filosofia, o trabalho das filósofas, né, as mulheres filósofas, e tinham várias filósofas negras, indígenas, mulheres de outros países, assim, que a gente foi trabalhando também colagem com eles, junto com essas fotografias. Então, é uma forma de tu não trabalhar sozinha, né? Tu trabalhar também o conteúdo do outro, né? E também na geografia, de trabalhar colagem com mapas. E aí a gente pode pensar o território a partir das obras do artista Xadalu, que é um artista indígena, que ele é de São Leopoldo, mas reside em Porto Alegre há muito tempo, e trabalhar junto com o trabalho dele a fauna indígena, e fazendo essa colagem também em territórios que são indígenas aqui na cidade. A gente tem, acho que, se eu não me engano, 9 quilombos urbanos aqui em Porto Alegre, sem falar em escolas, em áreas indígenas. Então, trazer esse conhecimento interligado, senão fica muito solto, eles ficam pensando, mas para que eu estou vendo isso, né? Não, eu estou vendo também em geografia, em filosofia, em história. Então, a gente tem que buscar se conectar com os colegas para fazer sentido. E o EAB se torna esse ponto de referência na escola, de nos ajudar a fazer essa ponte entre um professor e outro, e também expor isso e conversar sobre isso, né? Ser um espaço onde a gente pode conversar e pensar esses projetos na escola. Então, a gente tem o projeto de dança, que trabalha com as questões indígenas, o de música, o professor também tem uma pesquisa em cima de música afro. Deixa eu ver, o projeto de robótica aqui da escola, eles também trabalham com o EAB junto. Eles têm 3 projetos que eles apresentaram e foram até agora para a Feira Nacional de Robótica, lá em Vitória, que foi muito legal para os nossos alunos, foi uma primeira experiência, imagina, eles nunca tinham viajado, alguns, saído nem de Porto Alegre, eles foram conhecer Vitória, andaram de avião, foi um máximo, assim, para eles, conheceram a praia também, que eles não conheciam, foi muito bonito de ver os registros, e eles foram apresentar os projetos ligados ao EAB pela robótica. Então, eles têm um projeto sobre o jogo do tambor, é um projeto que eles criaram, um tabuleiro, onde quando tu vai clicando no ícone, aí surge no computador explicando quem é aquela pessoa, o que é aquele ponto na cidade, aquela referência. Se eu não me engano, eles têm um outro projeto que eles criaram uma mesa gigante, assim, que é como se fosse... Eles trabalham com arqueologia, assim. Então, eles criaram um robô escavador que vai cavando esses espaços, esses pontos da cidade, os pontos indígenas, vai fazendo como se fosse a arqueologia da cidade. E eles têm um outro robô que, enfim, que as feiras pedem, um robô que o robô tem alguns requisitos, tem que ter, né? Andar não sei quantos metros, girar, baixar, levantar. E eles criaram um robô do carnaval. Então, eles interagem com o robô enquanto o robô está acontecendo. Um aluno fica vestido, eles ficam vestidos de roupa de carnaval, de rei Momo, e o robô também tem uma fantasia, e aí ele faz tudo que os requisitos que a feira pede que o robô faça, né? Então, eles também deram um jeito, até a robótica deu um jeito de se aliar ao EAB, assim. Pode passar, por favor. Tá. Eu acho que eu já falei um pouco disso, mas... Então, o planejamento e o desenvolvimento dos projetos no EAB é tudo documentado, assim, e é aberto, assim, qualquer professor tem acesso ao drive do planejamento do EAB, assim, eu posso entrar e ver o que foi feito em fevereiro, em março, qual foi o planejamento lá do professor do EAB, o que aconteceu na escola, a gente tem lá as fotografias, ele deixa tudo lá bonitinho, escrito o que foi feito, com quem ele conversou, e tem vários outros projetos
que ele vai fazendo o diálogo para acontecer na escola. Por exemplo, lá na escola, nesse intervalo de aula, entre o turno da manhã e o da tarde, os alunos ficam, né, para o projeto de contraturno. Eles não voltam para casa, porque a gente tinha esse problema dos alunos terem que ir embora e voltar. E alguns, né, não queriam, e aí fica meio perigoso ficar ali pela rua, ao invés de, né, ficar na escola. Então, ele conseguiu que uma mãe, que ela é passista, fosse na escola no horário do almoço ali, meia horinha, porque os alunos almoçam também, eles almoçam um pouquinho antes do meio-dia, e 1h10 começa o período da tarde. Mas ele conseguiu que ali do 12h10 até o 12h40, meia horinha, ela desse aula de samba na escola. E aí, como se deu isso? A gente reuniu o turno da manhã para que ela apresentasse, assim, falasse que ela era passista, junto com outros pais. Um pai lá da escola também é o Rei Momo, aqui do Carnaval de Porto Alegre. A gente tem alunos que fazem parte da bateria, outros que são Musa Mirim, são passistas mirins. A gente tem alunos que saem na linha de frente. Então, eles se comprometeram a fazer parte também do projeto. E ela vai e ensinou uma galera a sambar, e ficou uma galera para sambar, assim. Quando tu vê, tu tá escutando aquele samba ali na sala dos professores, sai para ver, tem uma galera fazendo aula de samba, e o projeto durou um tempão, assim. Depois eles se apresentaram num momento na escola, assim, fizeram apresentações da coreografia que eles fizeram sobre samba, assim, e um grupo muito misto, assim, com gente de tudo que é idade, assim, da escola, muitos guris, assim, muitas gurias, assim, foi muito massa, assim, de ver, né, os alunos de inclusão também participando do samba, assim, se expressando do seu jeitinho. Foi muito massa de ver esse projeto acontecer, assim, na escola. Outro projeto que também aconteceu na escola, projeto de trança também, quando tem atividade, sábado letivo, também o professor do EAB conseguiu que fosse umas gurias trancistas, fazer trança nos nossos alunos, que é o projeto Nizinga, se eu não me engano, o nome desse projeto. Outros projetos que aconteceram também, teve um projeto que, enfim, alguns projetos que são feitos por meio de editais para a Prefeitura de Porto Alegre, onde que as pessoas têm que fazer devolutiva para a comunidade. Então, o professor do EAB está sempre ligado nisso e entra em contato com essas pessoas que fazem parte desses editais, para eles realizarem o projeto lá na escola. Teve um projeto também de desenho e aquarela, que também foi feito lá na escola, que era um projeto que pensava a partir do olhar também da negritude. Ficou muito bonito os trabalhos que os alunos fizeram. Eles foram, acho que por 3 meses na escola. Foi um projeto extenso esse, assim, para fazer as aquarelas, e depois fizeram uma exposição belíssima, assim, na escola. Foi muito legal, um projeto também no contraturno. Outro projeto que a gente tem na escola também é o de teatro. Esse ano também tem capoeira, teatro, a dança, o xadrez, a robótica. Eu acho que esses são os projetos. E aí o professor do EAB vai articulando outras parcerias para virem dar palestras, para fazer uma oficina com os alunos, conosco, com os professores. A gente também tem um alinhamento pedagógico que é do EAB. Então, ele traz alguém de fora, explica algumas coisas do que mostra, as coisas que foram feitas e que estão para serem feitas na escola, por meio do EAB, dos trabalhos, apresenta os trabalhos dos colegas, assim, é legal da gente ver também de outros colegas que a gente não consegue alcançar, porque a escola é grande, e traz alguém de fora para fazer uma atividade conosco. Esse último alinhamento que a gente teve foi muito legal. A gente também teve a presença de
um assistente social que foi aluno do Pepita. Ele é um homem negro e agora ele tem uma empresa que presta assessoria assim aos espaços, fazendo oficinas relacionadas à ancestralidade, à negritude, e acho que as pessoas se sentiram muito acolhidas. Eu tenho muitos colegas, é muito massa de ver, porque eu lembro que quando eu era criança na escola, eu tinha uma professora negra, e ali no Pepita, acho que os meus alunos se veem muito nos professores, assim, tem vários professores negros, né? A diretora da escola é uma mulher negra, tem uma equipe, assim, negra, então eu acho que tem muita gente da comunidade dentro da escola, assim, não só na equipe da escola, né? Os professores, assim, alguns foram ali daquela comunidade. Então, isso traz uma representatividade para os nossos alunos grande, assim. Então, essas oficinas fazem sentido, né, para nós também, enquanto equipe. Acho que pode passar, assim. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos. Essas são os alunos do primeiro ano. Esses são os jogos que a sala do EAB agora ela foi modificada. Vocês vão ver em alguma outra foto como é a sala. Essa é a sala de artes, que também já está diferente disso. Mas ela tem mais espaço do que a sala do EAB. Agora ele deu uma modificada no espaço, porque tinha muitas mesas lá e não cabia tanta gente. Então, a gente pegava o material e a minha sala é do lado da do EAB. Então, a gente ia trabalhar os materiais com os alunos ali. Esse é um jogo da memória que é dos indígenas e as profissões. Então, tem os vários indígenas, várias pessoas de várias profissões indígenas. É um jogo muito legal para as crianças entenderem uma coisa sobre estigma e sobre também pluralidade, né? Dentro dos indígenas, a gente mostra para eles antes um mapa de quantas e quantas aldeias a gente tem, né? De quantos povos a gente tem no Brasil e as diferenças que são inúmeras, né? Então, eles conhecem também que sai daquele estigma, tá, mas eles não vivem no mato, pelado, essa coisa, não, né? Também pode ser que tenha ainda tem, mas assim, a grande parte do indígena é urbano, né? São pessoas que fazem faculdade, que trabalham, que têm celular, que vivem uma vida como de qualquer outra pessoa. Então, eles vão conhecendo ali os pequenininhos, que é um jeito mais fácil com eles, né? Pelo jogo da memória, irem vendo as pessoas, e ali está escrito o nome da pessoa e a profissão embaixo. Então, eles vão brincando nesses jogos, assim. E mais adiante, a gente tem outros jogos que vai ficando um pouquinho mais difícil, que é a Mancala, que é um jogo que aí é matemática, e aí tem que estar um pouquinho mais velho para conseguir, porque demanda lógica, assim, raciocínio, e os pequenininhos ainda não conseguem jogar a Mancala. Mas, assim, e assim, é uma boa introdução, assim, já para eles conhecerem, saberem que tem aquele espaço. Claro, eles veem os livros, tem muitos livros de artistas indígenas na escola, assim, de literatura infantil, lindíssimos, que eles têm acesso. Mas, assim, é um meio também de sair da mesmice, assim, jogar um joguinho com eles e mudar de sala. Então, é bem legal apresentar para eles a sala do EAB. Acho que tem mais fotos. Okay. Aqui é a sala do EAB, que estava muito cheia e agora a gente deu uma mudada nela. Essa é uma turma de segundo ano, que eu também levei para conhecer, que eles ainda não tinham ido conhecer a sala. E a gente fez um jogo... Eles fizeram mais de um jogo, tanto dos indígenas quanto da cultura afro-brasileira. Eu acho que eles jogaram o jogo também do tambor, daqui de Porto Alegre, e um jogo da memória também, que tem sobre alguns lugares aqui de Porto Alegre, alguns pontos, assim, monumentos arquitetônicos, assim, também para conhecer um pouco mais a cidade. Pode passar, por favor. Essa foi uma saída. A escola tem todo ano
a saída, algumas saídas específicas que é feita a partir do EAB. Vão, se eu não me engano, os 5º e os 8º anos, todo ano, conhecer a escola indígena Caigangue, que fica lá na Lomba do Pinheiro. Conhecer também o território quilombola, ali no Morro do Santana, que tem. E também eles têm uma saída que é dos territórios negros daqui de Porto Alegre, que é uma saída guiada com uma professora de história daqui de Porto Alegre, que tem esse trabalho dos territórios negros. Então, eles fazem uma caminhada pelo centro de Porto Alegre, assim, visitando todos os pontos ali. E ela vai explicando para eles o ponto, e enfim. É bem legal essas saídas que eles fazem, que é uma experiência, né? Conhecer esse espaço, essas pessoas. Ali eles brincaram junto com a escola, né? É a aldeia, tem a aldeia, e a escola é dentro do território. Então, eles passaram um dia lá com o pessoal nesse território. Pode passar, por favor. Aqui foi o projeto Nizinga, aqui que eu falei para vocês, de trança, que elas fizeram as tranças na escola. Olha, se eu não me engano, foi até durante a festa julina da escola, ficou acontecendo ali a oficina de tranças. E também durante a oficina, durante a festa julina, esse ano, eu pensei num trabalho assim, com os alunos diferente, assim, deles conhecerem um pouco mais sobre os folguedos brasileiros e conhecerem um pouco mais desse sincretismo que acontece nas festas brasileiras, ao invés da gente simplesmente ensaiar uma quadrilha. Então, expliquei para eles sobre a questão do sincretismo religioso, e a gente trabalhou alguns folguedos, algumas danças, brincadeira de roda e alguns folguedos espalhados por aí. Então, eles conheceram o mandu, eles dançaram, eles conheceram um pouco sobre congada, a gente explicou um pouco para eles também o que era jongo, foi apresentando para eles essas festas, reizado, que eles não conhecem e ficam muito atrelados só à quadrilha, mas é um folguedo também, é uma festa que acontece também no mesmo período, só que em outra região do país, e que tem a ver com religião de matriz africana. Algumas têm a ver com a cosmogonia indígena, junto com a religião católica, né? A maioria dessas festas tem esse sincretismo religioso, e os alunos não entendem, né? Porque acho que a festa é só a quadrilha. Então, eu expliquei para eles e eles apresentaram. Algumas danças foram relacionadas a essas festas também na festa julina desse ano da escola. Acho que tem mais alguma foto, talvez. Aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas esses foram as cartinhas que eles bordaram, algumas delas. Tinham outros painéis na escola, e não dá para ver muito bem de perto, mas assim, eu selecionei algumas pessoas para eles bordarem. Também tem algumas pessoas da bancada negra, escritores, tem ali o Oliveira da Silveira, tem a Maria Lídia Magliani, que é a primeira mulher negra a cursar artes na URGS, tem cantoras. Então, essas foram algumas das cartinhas que eles foram bordando ano passado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa daqui são umas aquarelas que eu também trabalhei com eles, com os alunos, se eu não me engano, dos 6º anos, ano passado. Eu apresentei para eles alguns blocos de carnaval que eles não conheciam, que é o Ilu Obademim, que é um bloco só de mulheres. Depois eu apresentei também os Filhos de Gandhi, que é um bloco só de homens, e o Ileaê, que é um bloco só de pessoas pretas, né? Então, a gente assistiu alguns mini documentários, assim, sobre esses blocos,
e eles foram fazendo as aquarelas a partir do que eles sentiram vontade de fazer, do que eles mais gostaram, assim, enfim, do que era possível também eles desenharem, né? Que eles davam conta, e aí a gente fez uma série de aquarelas que ficou espalhadas pela escola. Esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi com a primeira série da escola, com os primeiros anos. Tem uma série, tem um canal no YouTube que se chama O Ciclo da Serpente. É um canal que tem várias histórias da cosmogonia indígena narradas pelo Ailton Krenak. Não só pelo Ailton Krenak, mas muitas são narradas e tem muitas entrevistas onde o Ailton faz com várias pessoas. Então, eles foram escutando as histórias, vendo também as histórias, e a partir disso, eles criaram os grafismos indígenas deles, a partir do que eles foram escutando. Eu também apresentei para eles alguns grafismos, que são representações de animais, são representações da pele de alguns animais, de pássaros, e eles foram criando do jeitinho deles os grafismos deles, assim, eu deixei eles bem livre para fazer os desenhos deles. E a gente fez um painel enorme na escola. Esse trabalho também é com eles, que é um trabalho da fauna guarani, é o trabalho do Xadalu, é um trabalho que ele fez uma exposição no Sesc, e ele disponibilizou esse material com alguns animais, e aí tem um nome, né? Tem um nome no português e tem um nome no Guarani. E aí eu apresentei para os alunos, alguns, tinha vários outros. Depois disso, a gente fez um recorte, fez um painel na escola, montando uma colagem por cima de outros trabalhos que eles fizeram, porque os segundos anos fizeram um trabalho de cestaria com papel. Então, a gente fez uma colagem, fez um trabalho coletivo das 6 turmas juntos, as 3 turmas de primeiro ano com as 3 turmas de segundo ano, e fez um grande trabalho assim coletivo, assim, que ficou exposto um tempo na escola. Mas assim, o que eu quero falar é que esses trabalhos na escola, eles acontecem ao longo do ano todo. E a gente não coloca eles para serem expostos somente numa data específica. Eles são expostos ao longo do ano, conforme a gente vai fazendo. Então, acho que isso é uma característica que quando a gente tem o EAB na escola, a gente não fica preso a datas. Então, eu geralmente penso o ano, apresentar artistas indígenas para os meus alunos até pelo menos um semestre, depois apresentar os artistas negros, enfim, a gente tenta, eu tento ir mesclando para eles irem conhecendo, não só tipo, a gente vai ter abril indígena, abril vamos trabalhar. Não vai acontecer assim, é um trabalho que tu tem que ir fazendo por um bocado de tempo com esses alunos, que nem agora vai ter a consciência negra em novembro. Eu tenho muita coisa que eu já fiz ao longo do ano para expor dos alunos. Eu não vou ficar me matando em novembro para agora vamos ver artistas negros e é isso que a gente vai tentar expor. Não, tem muita coisa que toda escola foi trabalhando ao longo do ano para a gente fazer o nosso sábado, que é aberto à comunidade. E aí acontece uma série de oficinas na escola, para a comunidade ver todos os trabalhos. E a gente expõe os trabalhos também da cultura indígena também junto, porque faz parte do que a gente produziu enquanto ERER, EAB, sabe? Pode passar. Então é isso, gente. Eu tentei ser sucinta, porque não ficar muito cansativo, porque eu lembro quando eu tinha quando eu tinha as aulas por aqui, era muito cansativo. Mas o que eu quero propor para vocês é que a gente faça uma prática. Eu não sei se vocês tiveram acesso a um documento que eu enviei antes, que tinha alguns materiais que eu pedi para serem
se vocês conseguiam separar alguns materiais. Umas folhas, assim, papéis, tinta, caneta, enfim, o que tivesse, para a gente conseguir fazer essa atividade. Eu não sei se... acho que é tranquilo da gente fazer, assim, e mostrar. Luiz, eu não sei, tu pode responder? Acho que a gente não chegou a receber esse e-mail, acho, falando. Quando eu mandei, tipo, o plano do que seria mais ou menos hoje, tinha uma parte lá embaixo das matérias, mas não tem problema. Também pode ser uma coisa que pode ser postada depois, ou não. Então tá. Então é uma coisa que vocês podem postar tranquilamente depois, assim, tirar uma foto do que vocês fizerem e mandar lá, só isso. Depois eu abro a atividade ali no Avro, para daí postarem as imagens. Ai, tá bem, muito obrigada. Mas é um trabalho bem simples e é bem gostoso de fazer, e é legal da gente fazer com os nossos alunos também. Então, eu pensei nessa oficina que chama Linhas e Formas da Ancestralidade. É uma atividade assim para a gente explorar um pouquinho a nossa ancestralidade, porque, enfim, cada um também tem a sua própria ancestralidade, e a ideia é a seguinte: acho que tem uma próxima imagem aí para vocês. Pode voltar na anterior. Esse trabalho aqui é um trabalho da uma artista negra, Rosana Paulino. É uma série dela, que é a série Bastidores, onde ela faz essa impressão nesse tecido, nesse voal, assim, dessa fotografia dessas mulheres, assim, negras. E eu acho que por estar assim num voal, eu acho que tem muito essa questão, assim, essa delicadeza, e mostra também muito a fragilidade, assim, da vida, assim, principalmente da mulher negra na nossa sociedade, assim. É um trabalho muito bonito dela, e que tem essa costura, né? Essa costura na boca, que tem uma ligação, assim, com silenciamento, e é um resgate, assim, que ela faz. Ela tem diversos trabalhos que ela vai falar sobre essa questão os trabalhos dela são basicamente sobre ancestralidade negra, sobre raízes da mulher negra, do corpo da mulher negra, enfim. E aí a gente tem esse trabalho que nos traz essa questão da ancestralidade da mulher negra, de uma artista negra. Pode passar. O próximo trabalho é do Jaider Isbel, um artista indígena, e ele tem muitos trabalhos assim belíssimos, que tem essa questão assim da cosmogonia indígena, esses trabalhos que contam essas histórias, né? Essas histórias orais do povo indígena, é quase um trabalho assim que a gente psicodélico, né? O jeito, o traço dele, as formas, assim. Então, o que eu queria pedir para vocês é que essa atividade seria uma forma assim da gente explorar, expressar a nossa identidade e ancestralidade, né? A partir assim dessas produções. A gente sabe que os grafismos expressam formas de animais, de desenho, e a ideia era vocês criarem um mapa visual da sua própria ancestralidade. Então, pode ser a partir de outras imagens que vocês tenham em revista, pode ser uma colagem digital ou não também, pode ser manual, de escrever, pode ser com palavras, pode ser com desenhos, mas são palavras e desenhos que expressem a própria história de vocês, a conexão familiar de vocês, que retrate que retrate a raiz de cada um de vocês.
mas que essa forma como vocês vão desenhar e escrever crie um padrão, né? Quando a gente pensa num grafismo, ele é um padrão, né, que se repete. Então é isso, é criar um desenho ou uma forma, uma colagem, ou com palavras, esse desenho pode ser feito, enfim, que faça a repetição para criar um padrão. Eu vou mandar isso, então, para vocês por escrito, porque eu pensei que vocês já tinham recebido isso, mas a ideia é isso, que vocês criem algo que simbolize a identidade de vocês, por meio de um mapa visual, criando esse padrão. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Eu estou voltando aqui no chat para ver se eu acho alguma coisa. Fiquem à vontade para me perguntar. O pessoal geralmente é um pouco tímido, Laís. Por favor, me perguntem. Olha, tem uma pessoa querendo perguntar. Pode falar, Rafael. Boa noite. Só uma dúvida. No começo da palestra, né, você comentou que você trabalhou numa escola na Serra, sendo que eu queria tirar uma dúvida ali, que você falou que teve uma certa dificuldade com os alunos ali, muitas das vezes devido à origem deles. Então, nesse cenário, como você acha que é a melhor abordagem ou metodologia para justamente abordar e mostrar essa parte da nossa ancestralidade brasileira? Olha, aí na insistência, acho que um meio é da gente começar também mostrando, enfim, eu usei como referência na época para mostrar para eles aquele livro O Perigo da História Única, né? Porque é isso, né? A gente tem muitas histórias para serem contadas. E não é só a deles que tem valor, né? A gente sabe por que a quantidade de pessoas, majoritariamente pessoas são brancas ali na região deles, né? Não que não houvesse pessoas negras, eram poucas, mas a família, em grande parte, pessoas brancas. Então, entender também que a história deles também está interligada por essas outras histórias, também construiu a história deles ali naquela região, né? E que, na verdade, eles são minoria aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma população negra muito grande. Inclusive, pelo que eu sei, teve um período que, inclusive, aí em Rio Grande, teve um período onde a população escravizada, a população negra, era maior do que a população branca. Então, a gente tem um estado muito preto, que por um tempo se disse ser um dos estados mais ricos do Brasil, e a gente sabe a que custo foi isso, né, que enriqueceu. Foi em cima, né, de muita morte, de muito suor de pessoa negra escravizada, e de muito indígena que teve a sua terra tomada, né, e foi dizimado daquela região. Então, também mostrar para eles isso, esse lado, assim, que é importante a gente ter, claro, ter orgulho de onde a gente veio, das nossas raízes, mas também enxergar que as outras raízes e as outras culturas também têm valor e também têm que ser apreciadas, né? E que a gente tem uma história, uma cultura que majoritariamente privilegia a história branca, né, eurocentrada, que sempre deixou escanteada, né, as outras histórias, e que esse é o momento da gente trazer essas histórias, né, para a escola, para eles conhecerem também, para a gente não permanecer no erro de só ter uma história sendo contada. Então foi assim meio que na insistência mesmo, mas
foi bem difícil, assim, desde os alunos bem pequenininhos, assim, de não quererem colorir, usar os lápis tons de pele que eu levei para a escola, das crianças rejeitarem, foi assim, foi difícil, mas no final eu estava conseguindo mais, assim, sabe? Das crianças já aceitarem e pintar as pessoas de outra cor, não só com aquele lápis salmão, coisas assim que parecem bobas, mas que é bizarro, assim, de tu ver uma criança falar, tipo assim, não vou pintar uma pessoa de marrom, tipo, como assim? Por que não? Das crianças não acreditarem que existem princesas ainda contemporâneas negras, porque vários países no continente africano ainda têm princesas, e as crianças falarem para mim que não podia ser verdade que existia princesa negra. Eu falava, não, mas existe. E aí tu tem que mostrar também as da Disney, que agora tem, e aí delas irem aceitando e tudo mais, e depois virem conversar contigo, os pequenininhos, vir falar, é verdade, prof, existe. Eu acho que eles foram procurar em casa e a família procurou e mostrou e falou que é verdade, existe. Aí eles acreditaram quando a mãe falou que é verdade, existe. Mas é um trabalho, assim, árduo, mas é importante. Se tivesse um EAB, se tivesse esse trabalho em conjunto, eles já teriam uma outra visão, porque outros professores também estariam trabalhando o conteúdo, né? Mas quando tu tá sozinho trabalhando, fica um pouco mais difícil, mas mesmo assim eu não desisti, porque para mim não fazia sentido não mostrar para eles. Imagina perder a beleza de conhecer um Jair Erisbel, uma Rosana Paulino, não dá, né? Para deixar de mostrar. E tantos outros artistas que a gente tem aqui, né, em Porto Alegre, Mitch Mendonça, que é uma artista que trabalha com bordado, maravilhosa. Enfim, tem muitos, Leandro Machado. A gente teve a presença negra ali, que ficou um tempão no Margas, nessa exposição, que dava para fazer o tour virtual, também fiz tour virtual com ele, nessas exposições com eles, assim, porque eu não tinha como trazer eles para Porto Alegre para ver isso. Então, é isso, assim, bater na mesma tecla até uma hora faz sentido, uma hora eles veem outras coisas e falam, ai, a prof já mostrou, é assim, uma hora vai. Tá bom, muito obrigado pela resposta. Capaz. Mais algum questionamento para a professora Laís? Para a gente, assim, que é mais velho, né, muito, muito, muito mais velho, de quando nada disso era falado nas escolas, né, nossa, a gente fica encantado, é uma riqueza de conhecimentos que fugiram do nosso alcance, né, a gente fica com vontade de sentar nessas aulas e escutar e ter acesso a isso, porque embora se diga, mas tem a internet, mas é difícil, tu vai entrar num território muito amplo, sem uma direção, tu vai ficar esbarrando em quantas mentiras, né? Dá vontade realmente de ir para essas turmas escutar, viu? Nossa, trabalho lindo, obrigada, viu? Obrigada, Ana. A gente procura, assim, trabalhar com os alunos e pincelando esses artistas, essas vivências, nessas saídas, assim, também, porque mesmo eles tendo acesso às redes sociais, acaba que os alunos ficam muito presos a jogos, às vezes, né? Os alunos têm acesso à internet hoje em dia, ao celular, mas também eles desconhecem muitos dos artistas. Então, eu também tive o trabalho na aula de mostrar para eles o Instagram dos artistas. Comecem a seguir essas pessoas, procurem essas pessoas. Eu indiquei uma lista para eles, uma vez, de nomes de artistas, alguns que são, assim, bem lá do B, que não são muito conhecidos, rapper, indígena, não sei o quê, para eles pesquisarem. E aí eles jogaram no Google, não acharam alguns. Aí que eles foram para a rede social, e aí eles acharam, e eles mandaram mensagem para os artistas, alguns.
E o pessoal ficou encantado, assim, que eles estavam entrando em contato por causa de uma aula e mandaram até vídeo. Teve um que falou com um artista lá de Manaus, um artista indígena, um rapper, e ele mandou um vídeo, assim, para o meu aluno falando do trabalho dele. Ficava muito feliz que ele estava pesquisando sobre o trabalho dele. É uma forma deles entenderem que a rede social é para eles se conectarem com as pessoas, assim, de uma forma de conversar com pessoas diferentes deles, não só os amigos deles, não só verem tudo que eles já veem no dia a dia, mas para além, né? Então foi muito legal que eles buscaram essas pessoas no Instagram, no Facebook e foram conversar com essas pessoas, assim. E as pessoas todas responderam eles, todos os alunos que entraram em contato com esses artistas tiveram uma resposta. Mandaram uma mensagem, mandaram um vídeo, um áudio para eles, eles ficaram assim super felizes de terem a resposta dos artistas, assim. Mas às vezes a gente tem que fazer um garimpo, assim, de tempos em tempos eu vou pesquisar assim umas pessoas para aumentar assim a gama, para conhecer o trabalho de mais gente, porque tem muita gente que está começando que não tem um trabalho exposto num museu, né? Que é uma galera que usa o Instagram como plataforma de expor seu trabalho. Então, fazer essas pesquisas e também nos eventos que tem aqui em Porto Alegre, também vou atrás para conhecer essa pessoal do rap, da dança, enfim, e procurando eles em rede social, assim, para poder fazer o contato, né? E o professor do EAB também faz isso, também está sempre ligado nesse pessoal, assim, jovem, e a gente vai fazendo o contato e buscando e trabalhando eles em sala de aula, é muito legal. Mais alguém? Bom, é isso. Acho que o povo ainda está um pouquinho tímido, né? Mas assim, ó, eu quero te agradecer a tua participação aqui, em nome do Grupo Cidade, em nome da professora Vânia, que infelizmente não pôde estar presente porque está sendo membro de banca da NTU, né, que acabou batendo no mesmo dia da tua fala. Eu acho que o teu trabalho que tu vem desenvolvendo, ele é um trabalho extremamente rico, é um trabalho que potencializa a temática das relações étnico-raciais dentro e fora da sala de aula, porque transcende, né, aquele espaço da sala de aula, do chão da sala de aula, né? E o modo como tu vai conduzindo as discussões, que na verdade é um diálogo, né, baseado nesse diálogo, tu consegue estabelecer uma relação muito próxima do teu alunado. E isso é sensacional quando a gente consegue essa relação, quando a gente consegue principalmente debater questões tão importantes, né, para a nossa sociedade. A gente sabe, e tu mencionasse na tua fala, né, que a questão étnico-racial ela não é mencionada muitas vezes nas escolas. Muitas vezes são mencionadas exclusivamente na Semana da Consciência Negra, né, que antes era especificamente no dia e aí depois passaram a trabalhar durante a semana. Hoje a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Uma formiguinha daqui, uma formiguinha dali, as parcerias que são efetivadas ao longo do tempo e que aí a gente consegue efetivamente colocar um trabalho muito lindo como é o que tu vem desenvolvendo através do EAB. Eu desconhecia, né, o EAB, então fiquei extremamente feliz. Acho que todas as escolas, não só de Porto Alegre, né, como tu mencionaste, tem, acho que todas do estado, do Brasil deveriam ter, né, acho que todos os professores deveriam fazer parte e realizar um trabalho magnífico, né, junto aos estudantes. Então, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Sim, o trabalho do EAB é muito legal. O professor tem uma carga horária de 30 horas, o professor do EAB. Então, é lá na escola professor de História. Então, ele tem só 10 horas de sala de aula e as outras 30 ele pode dedicar ao EAB. Então, isso é muito massa, que ele tem esse tempo para fazer a pesquisa, a formação, para conversar com os outros professores. É um trabalho muito importante. E eu fico pensando assim, gente, tem que ter no Brasil inteiro EAB, todas as escolas têm que ter EAB. E o EAB tem que fazer parte do PPP, né, da escola. Tem que ser uma prioridade da escola ter como pilar, né, o EAB, assim.
Senão fica muito isso, fica ou pelo nem que seja o ERER, né, se não fizer parte, né, do PPP da escola, fica isso, fica como coisas pontuais que acontecem ao longo do ano, atividades pontuais, assim, né? E a gente quer diferente. Então, agradeço vocês do Recidade, todo mundo que participou da aula, muito obrigada. E eu aguardo para ver os trabalhos de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar lá. Eu vou tentar acessar o AVA, vai dar certo, e posso responder depois vocês, mas já estou curiosa para ver os trabalhos de vocês, então bem tranquilo, eu vou colocar lá tudo certinho, os materiais que vocês podem usar também, fiquem tranquilos quanto a isso, usem o que vocês tiverem acesso, porque a gente consegue fazer as coisas com lápis e papel, dá certo. Obrigada. Uma última dúvida aqui, para ser parte do EAB, qualquer um pode ser ou tem alguma coisa específica? Para ser do EAB, ele vai fazer, tem que ter formação, né? Geralmente são os professores de história que são. É difícil ser algum outro professor. Geralmente é o professor de história que fica com o EAB, mas eu já tive colegas que eram pedagogas, mas já tinham uma inserção assim no movimento negro de muito tempo para estar ali no EAB, assim, porque tu tem que ter um conhecimento assim prévio assim para entrar. Agora eu acho que a rede está exigindo que tu tenha formação, mas quando tu tá no EAB, tu recebe formações mensais, né? Tu tem acesso a formação, tu tem que fazer formações mensais, tem encontros do EAB com ciclos, então todos os professores do EAB fazem a caminhada dos territórios negros, conhecem os jogos, tem, tipo, formações específicas para eles, assim, mensalmente, que aí esses relatórios que o professor faz e nos disponibiliza, eles encaminham para a SMED, assim, como EAB, projeto do EAB, porque, enfim, porque o EAB recebe uma verba para o EAB, tem a verba de ônibus para o EAB, para ele fazer as saídas, então o professor tem que passar por formações. Mas eu acredito que geralmente nas escolas fiquem os professores de história, mas eu acho que tem sim professores de outras áreas. Tá bom, muito obrigado. De nada. Laís, novamente, muito obrigado. E você agradeceu vocês do Recidade, mas você também fez e faz parte do grupo, né? Eu né? também sou Recidade, é isso. Uma vez Recidade, sempre Recidade, né, Laís? Recidade, uma vez FURG, sempre FURG, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, nos vemos depois na nossa próxima aula, né, Gustavo, que é semana que vem. A próxima aula é segunda-feira, vai ser. Que a gente vai ter a próxima aula. Tá Deixa eu ver certo. certinho de... Pessoal, vai ser ser enviado. dia 10 às 5 horas com o professor Samuel. Daí é Certo. segunda-feira. Pessoal, será enviado por e-mail ali o link da presença, tá? Já que muitos de vocês não conseguiram acessar. Então, eu agradeço novamente a participação da Laís aqui, né, por essa aula maravilhosa que ela nos proporcionou nessa noite, né, com o trabalho que ela vem desenvolvendo. E agradeço a todos e todas que puderam estar presentes prestigiando a fala da Prof. Laís. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite. E o link eu também já enviei ali pelo grupo do curso. E uma boa noite também para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.